O CONTRAN, então, pessoal, ele é o único órgão que possui as câmaras temáticas. Câmaras temáticas são conjuntos de especialistas. Esses especialistas, eles vão estudar assuntos específicos e vão oferecer sugestões e embasamento técnico. Vamos pegar um exemplo. Em 1998, o CONTRAN, ele criou a resolução que tratava-se do processo de habilitação. E aí eles começaram a estudar uma forma de melhorar o processo de habilitação. Quando foi em 2004, eles colocaram novas cargas horárias para cumprir para quem ia tirar a primeira habilitação. Só que aí eles tinham um grande problema para poder resolver, porque os alunos do curso teórico, eles não assistiam aula, eles simplesmente faziam a prova, iam lá e passavam. Muitos dos alunos não assistiam às aulas do curso teórico, porque a prova teórica ela sempre foi uma prova muito tranquila de se fazer. Legislação de trânsito nunca foi um bicho de 7 cabeças. Então, eles foram e começaram a estudar formas de garantir que o candidato ficaria na sala de aula para estudar. Aí, esse conjunto de especialistas, eles foram estudar uma forma de garantir que o aluno ficasse na sala de aula. Quando foi em 2007, a Câmara Temática chegou a uma sugestão, que foi a digital, a biometria. Então, em 2008, eles criaram a resolução. O Código de Trânsito, ele dá ao CONTRAN o poder de criar as resoluções. A resolução do CONTRAN é uma norma e essa norma, ela determina como que deve ser realizada determinada coisa de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. Então, tornou-se obrigatório a presença através da impressão digital. Cada aula que o aluno tinha que fazer, ele tinha que ir lá e colocar o dedinho para abrir e colocar o dedinho para fechar. Quando foi em 2010, tornou-se obrigatório a aula por temas. Era só 30 horas aula. Em 2011, mudou para 45 horas, que é como é agora. Só que nessa época, colocava o dedinho em cada aula para abrir e cada aula para fechar. A cada 50 minutos a gente tinha que fechar e abrir a aula. Em 2020, com novas mudanças e com a pandemia, aí eles fizeram uma alteração. Agora a gente pode fazer até 3 aulas seguidas, sem precisar fechar. Então hoje está uma maravilha. Antigamente a gente tinha que abrir aula por aula e fechar aula por aula. Entenderam como que funciona então a questão da resolução, correto? A resolução, ela é uma norma criada pelo CONTRAN. Somente o CONTRAN é que possui as câmaras temáticas e das câmaras temáticas é que emanam as resoluções. Abaixo do CONTRAN, eu tenho o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, e os Conselhos de Trânsito do Distrito Federal. CETRAN e CONTRANDIF, eles têm a mesma competência, eles têm o mesmo poder. O que muda é somente o nome, porque o CETRAN é estadual e o CONTRANDIF é do Distrito Federal. Mas a competência dos dois é o mesmo. E ambos vão cumprir e fazer cumprir as legislações de trânsito e as normas de trânsito dentro da sua competência. E eles vão elaborar algumas normas de trânsito a nível estadual. Muito raro de acontecer, mas pode sim acontecer deles elaborarem normas a nível estadual. Correto? Cabe ainda aos Conselhos Estaduais de Trânsito e aos Conselhos de Trânsito do Distrito Federal responder às consultas relativas à aplicação da legislação de trânsito e das normas de trânsito.
Qualquer dúvida que qualquer cidadão ou órgão de trânsito tiver, vai perguntar para o CETRAN. E o CETRAN tem a obrigação de responder dentro do prazo estabelecido em lei. E a CETRAN e CONTRANDIF quem orienta e estimula a execução de campanhas educativas de trânsito. E ainda é o CETRAN que julga todos os recursos interpostos contra Jari e entidades executivas de trânsito estadual em caso específico. Eles julgam as infrações de trânsito em segunda instância. Portanto, essas são as funções da CETRAN e do CONTRANDIF. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele cria as resoluções, as normas de trânsito. CETRAN e CONTRANDIF cria as normas de trânsito dentro do Estado, para o seu Estado, realiza consultas e ainda é responsável por julgar infrações de trânsito contra a Jari, ou seja, em segunda instância. E aí fechamos os órgãos normativos de trânsito. Agora temos os órgãos executivos e temos os órgãos executivos de trânsito. Órgão executivo de trânsito. Órgão executivo de trânsito vai cuidar de questões relativas à habilitação, questões relativas ao veículo. Ficou faltando o que aqui? Sobre vias. Vias, a responsabilidade é dos órgãos executivos rodoviários. Nós temos então a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A Secretaria Nacional de Trânsito, ela era chamada de Denatran. A Denatran, ou melhor, o Denatran, o antigo Denatran, o antigo departamento, mudou de nome porque no Brasil uma secretaria tem mais autonomia e mais poder do que um departamento. Então, também em 2020, o Departamento Nacional de Trânsito tornou-se Secretaria Nacional de Trânsito. O que é que a Senatran faz? Cumpre e faz cumprir toda a legislação de trânsito e executar a Política Nacional de Trânsito dentro da sua competência, dentro da sua atribuição. A Senatran, ela supervisiona, coordena e fiscaliza a execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. É como se o CONTRAN fosse o dono de uma empresa, se a gente for comparar de uma organização, de uma empresa. O CONTRAN é o dono, ele fala, eu quero que faça isso, isso, assim, assado. A Senatran é o gerente, determina como que vai ser feito e fica fiscalizando, coordenando e supervisionando para ver se vai dar certo. Como que ele faz para que tudo dê certo? Organiza tudo em bancos de dados. Então ele articula-se com todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e ainda com outras áreas, como por exemplo, com o Sistema de Transporte e Segurança Pública, com o objetivo de combater a violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para preservar e ordenar a segurança no trânsito. Então, criações com outras bandas, com outros ministérios, como o Ministério do Transporte, o Ministério de Segurança Pública, o Ministério do Meio Ambiente também, para garantir a segurança viária e para combater a violência no trânsito. Olha que coisa bacana. E ainda delega, dá funções a outros órgãos para que cumpram e façam cumprir as leis de trânsito. Quem vai expedir a carteira de habilitação de vocês não vai ser a Secretaria Nacional de Trânsito, não. Mas quem vai autorizar a expedição da carteira de habilitação suas vai ser a Secretaria Nacional de Trânsito. Entenderam? Então ela delega, ela manda o órgão executivo de trânsito estadual e do Distrito Federal que expeça
a permissão para dirigir a CNH, a PPD ou a CNH, o documento de habilitação que vocês vão receber, quem autoriza a emissão é a Senatran, mas quem emite é o Detran. Entenderam? A PID, permissão internacional para dirigir, é a mesma coisa. Quem autoriza é a Secretaria. Quem emite é o Departamento de Trânsito. E ainda, todos os documentos do veículo, o CRLV ou CLA, que hoje são todos digitais. E ainda cuida de todo o processo de registro e licenciamento dos veículos. Como que ele faz isso? Mantendo organizado esse banco de dados aqui, ó. Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENACH. Não sei se vocês lembram, mas lá na clínica, quando vocês foram fazer o exame médico e psicológico, o psicodoito ou o psicotécnico, vocês assinaram lá em um documento, numa telinha, e ficou linda e maravilhosa a assinatura de vocês? E aí vocês tiraram uma foto linda e maravilhosa, que vai acompanhar você só por 10 anos? Para quem tem mais de 50, vai acompanhar por 5. E vocês coletaram a digital de vocês, a impressão digital que vai ficar registrado para a vida toda. Aquele documento que vocês assinaram chama-se RENACH. Assim que vocês tirarem a sua habilitação, esse RENACH, que ele contém todos os dados da sua habilitação, como nome, identidade, CPF, data de nascimento, aí tem a foto, a assinatura, a digital, vai ter também a identificação do instrutor da legislação, do instrutor de prática, do examinador que avaliou vocês e a data que vocês tiraram a habilitação suas. A partir do momento que vocês forem aprovados e aprovadas no curso de prática veicular, esse RENACH ele vai incorporar aqui, ó, a BINCO, Base Índice Nacional de Condutores, que é o banco de dados nacional que vai ser o número de prontuário da habilitação de vocês. É como se fosse um diário da carteira de suas. Tudo que tiver na habilitação de vocês vai ser registrado nessa BINCO. E aí começa o histórico seus enquanto condutores e condutoras habilitadas. Entenderam? O RENACH é como se fosse um número de protocolo para vocês começarem a tirar a carteira. E a BINCO é o número do prontuário de vocês. E toda vez que vocês tiverem acesso a esse número de prontuário, vai estar lá toda a história da habilitação suas. A Secretaria Nacional de Trânsito, ela também cuida de uma série de dados, organizando o banco de dados. Cuida de todo o registro e licenciamento de veículos, assim como emplacamento, transferência, nova documentação de todo o veículo através do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Tudo o que acontece com o veículo, a Senatran sabe por quê? Porque ela mantém organizada o Registro Nacional de Veículos Automotores. Nós temos um banco de dados que registra tudo quanto é tipo de acidentes e estatísticas de trânsito, que é a chamada RENAEST, Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, que hoje também é chamado de Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito. Tudo quanto é tipo de acidentes que ocorrem no Brasil vai para esse banco de dados. Todas as infrações que ocorrem no Brasil e vai para esse banco de dados aqui, ó, RENAINF, Registro Nacional de Infrações. Registra as infrações que ocorrem em todo o país. Inclusive dá para a gente ter acesso, para a gente ter ideia de quantas infrações e qual é a principal infração que ocorre em cada cidade. Em Montes Claros, a que mais ocorre é falar no celular.
E a segunda, estacionar em local proibido. A mais autuada, tá? E quando você é um motorista cidadão que raramente se envolve em acidente de trânsito, nós temos o Registro Nacional Positivo de Condutor, RNPC. Aquele motorista que não comete infração nenhuma, ele vai ter uma série de vantagens. Estou esperando ver quais são as vantagens que vai chegar aqui para a nossa região do norte de Minas. Então essa é a competência da Secretaria Nacional de Trânsito. Ela fica lá de Brasília, organizando esses bancos de dados, e através desses bancos de dados ela toma conta de tudo o que é referente à habilitação e a veículos. E ainda acidentes de trânsito e infrações. A nível estadual e do Distrito Federal, nós temos os órgãos de trânsito estadual e do Distrito Federal. Temos aqui o Departamento de Trânsito, DETRAN. O DETRAN é quem bota a mão na massa. Ele faz a fiscalização, controla todo o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Como assim, Farley? O DETRAN é que cuida de todo o processo de habilitação. A autoescola é uma empresa terceirizada do DETRAN. A clínica que vocês foram fazer o exame médico é uma empresa credenciada e terceirizada pelo DETRAN. Então, quando vocês vieram aqui na autoescola, a autoescola é uma empresa credenciada pelo DETRAN. Então, é uma parceria entre o DETRAN e a autoescola para vocês tirarem a carteira. O DETRAN também delega essa função. Assim como a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, delega para o DETRAN fazer o processo de habilitação, o DETRAN também delega para a autoescola cuidar de toda a parte de aula prática e teórica. E delega para a clínica médica avaliar o candidato para saber se esse candidato está apto ou não para tirar uma habilitação. E ainda é o DETRAN quem vai emitir e suspender a licença de aprendizagem, os documentos de habilitação, que é a PPD, a CNH. E ainda vai fazer a suspensão do direito de dirigir, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito, ou seja, mediante delegação da Secretaria Nacional de Trânsito. Quando ela vai emitir alguma carteira, ela vai lá na Senatran e como se falasse assim, ó, Senatran, eu posso expedir a carteira de fulano? Pode, está autorizado. Aí o DETRAN vai e emite a carteira. Senatran, eu posso emitir a carteira de Beltrano? Pode não, Beltrano está com alguma restrição. Ó, Beltrano, não deu para emitir sua carteira não, que você está com um problema aqui, ó. Então tem essa comunicação entre os órgãos de trânsito. Abaixo da Ciretran, nós temos... Antes de falar do outro órgão, o DETRAN ele faz todo o processo de veículos também. Ele vistoria, inspeciona as condições de segurança veicular, registra, emplaca e licencia veículo. Hoje nós temos as chamadas ECV, Empresa de Vistoria Credenciada. Nós não temos mais pátio do DETRAN e as pessoas não vão mais no DETRAN para poder fazer vistoria de veículo, não. Elas vão na empresa credenciada de vistoria. Chega lá na empresa, a própria empresa que faz a vistoria, e aí você volta com o veículo já vistoriado. E aí, depois disso, que é emitido o documento do veículo, que é o CRV, que hoje já não emite, porque ele é eletrônico, e o CRLV, que é eletrônico também. Olha que coisa interessante. É a DETRAN quem faz tudo isso, mas sob delegação, coordenação e supervisão da Secretaria Nacional de Trânsito. Entenderam? Ou mais ou menos? A Ciretran é como se fosse uma sede regional do DETRAN. Circunscrição Regional de Trânsito. É uma sede regional
que tem as mesmas atribuições do departamento sede, mas de forma local. É como se fosse uma filial do Detran, porém a nível local, nível regional. Faz quase tudo que o Detran faz, porém a nível regional. Deu para entender? Uau. Agora foi. Conseguiram entender? Sim, mais ou menos, talvez. Dúvidas? Tranquilo quanto ao Sistema Nacional de Trânsito?